Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Regina, eu sou da Capital Social, eu sou contadora de formação, mas antes de ser contadora eu vim do mercado de varejo e de serviços, onde acompanhei bastante o dia a dia do empreendedor e conhecendo essa dor foi aí que teve a ideia de desenvolver um negócio onde pudesse, além de fazer a prestação de serviço, mas ser um parceiro efetivo do pequeno e médio empreendedor. O objetivo aqui hoje da minha presença é contar para vocês como se dá essa gestão contábil, o que o empreendedor precisa efetivamente saber e conhecer sobre o seu negócio antes de abrir e quais são os riscos e cuidados que ele precisa ter. De forma geral, quando um profissional, uma pessoa decide abrir um negócio, ele precisa tomar algumas decisões logo de início, tá? Quais são essas principais decisões? Primeiro, regime tributário. A empresa que ele vai abrir será lucro real? Será simples nacional? Será lucro presumido? Isso é o que a gente chama do enquadramento tributário. Mas antes de ele tomar esse tipo de decisão, ele também passa por um momento de insight, de pensar, vou ter sócio, vou ser individual, quanto que eu vou precisar para iniciar esse meu negócio e quais riscos eu preciso ter. Tendo essas primeiras respostas, o passo essencial para o empreendedor ter sucesso na sua ação é procurar um contador, onde pode ser parceiro dele e discutir o seu plano de negócio, a sua proposta e aí tomar as melhores decisões nesse enquadramento e nesse processo de abertura. Então, o empreendedor quando abre, se ele vai ter sócio, ele pode ser uma sociedade limitada, ele pode ser uma SA, ele pode ser uma organização com um tipo de regime de comandita simples ou seguindo outros procedimentos. De forma geral, o que é mais usado hoje no mercado? Ou ele é uma limitada, ou ele é uma SA, ou ele é do Simples Nacional. E quando ele está no Simples Nacional, também tem dois pontos que ele tem que discutir. Se ele vai ser um empresário individual ou se ele vai ser um empresário individual, mas de responsabilidade limitada. Quando a gente fala assim, responsabilidade individual de responsabilidade limitada, gera grandes dúvidas, né? O que seria essa responsabilidade limitada? Ela está atrelada basicamente no valor do capital implantado na empresa. Numa Eireli, o empreendedor ele tem que obrigatoriamente aplicar no momento da abertura da empresa 100 vezes o valor de um salário mínimo. E por que isso? Porque ele vai responder, a empresa dele irá responder por qualquer débito ou prejuízo no mercado limitado a esse valor de capital, ou seja, os prejuízos não atingem os bens do sócio. Ao passo que se ele for considerado uma empresa individual, a imagem do sócio passa a confundir com a imagem da empresa, porque a responsabilidade dele se torna total. Apesar de ser duas personalidades jurídicas, eles são uma única empresa. O empreendedor, ele tem claro, eu tenho capital, eu tenho 100 mil reais para aplicar, ou 100 vezes o valor do salário mínimo, então eu consigo ser uma Eireli. Ponto. Primeira situação já foi resolvida. Ele vai ter nesse enquadramento tributário. Agora, se ele tem esses mesmos 100 mil, mas ele tem um sócio, então a gente já esquece a questão da Eireli e vamos para a questão da limitada. Ser Eireli ou ser uma limitada é a primeira etapa do ponto de vista de enquadramento societário, tá? A limitada obrigatoriamente tem um sócio e a Eireli não. Ou Eireli ou a EI, né, que é a empresa individual. Depois que você abrir sua empresa, tem dois pontos que você também precisa decidir, se você vai ser uma ME ou uma EPP. O que difere uma da outra? De forma geral, é o valor de faturamento que a sua empresa vai ter. Uma ME, o faturamento se limita a 360 mil, hoje, de acordo com a tabela instituída pelo governo federal, e uma EPP, que agora mudou para 4.800, no caso do Simples Nacional. Poxa, mas e se eu estou no 360 e de repente eu mudei o faturamento, eu sou obrigado a fazer uma alteração? Sim, se você registrou a sua empresa como uma ME, você tem que mudar toda essa alteração da junta comercial. O que praticamente eu, Regina, junto com a minha equipe lá da Capital Social, fazemos. Todo empreendedor, quando abre, a gente já enquadra ele como uma empresa EPP. Por quê? Porque reduz custos no processo do desenvolvimento da empresa dele. Imagina você começa a operar, chegou a 360 mil, você vai ter um novo custo de alteração societária. É um valor que não agrega nenhum retorno efetivo para a empresa. O fator de já estar enquadrado como EPP não gera nenhum custo a mais para o empreendedor. Logo, nosso entendimento,
já que a gente tem uma cultura de ser realmente parceiro do empreendedor, é já enquadrar ele como EPP, e ele tem essa autonomia de estourar o faturamento dele até 4.800.000, que é o valor que está hoje do Simples Nacional. Tá? Já definimos o regime tributário, já decidimos o tipo de sociedade. Uma grande dúvida que a gente vê no dia a dia do empreendedor e que isso gera um grande diferencial no processo de decisão é: sou Simples Nacional, sou lucro real ou sou lucro presumido? No geral, o mercado sempre diz que Simples Nacional é a melhor opção. Eu sempre digo, depende, né? Por que depende? Porque eu preciso entender melhor do seu negócio. Seu negócio, você vai ter muitos funcionários? Se é uma empresa que terá muitos funcionários e o seu tipo de atividade permite ser do Simples Nacional, fazendo a conta do que você prevê de faturamento, sim, é melhor ser do Simples Nacional. Agora, sua organização tem uma estrutura bastante enxuta do ponto de vista de profissionais. Você não está fazendo grandes investimentos. Talvez não valha a pena ser do Simples Nacional, talvez ser lucro presumido é mais vantajoso. A outra coisa, assim, de repente a minha empresa é enxuta, não tem muitos gastos, mas eu estou fazendo muito investimento, é uma empresa de tecnologia, estou gastando muito com pesquisa, eu não estou tendo resultado. Melhor ser do lucro real. Então, a gente sempre diz, o momento de entender o enquadramento tributário da empresa, que a gente entenda qual que é o momento que a empresa está vivendo e qual que é o projeto dela. Porque aí sim a gente consegue fazer o melhor enquadramento que gere retorno efetivo. Um outro ponto que é importante no momento do enquadramento tributário é entender quem será o cliente da sua empresa, né? Então, a gente senta com nossos clientes e pergunta: quem são os seus clientes? Parece uma pergunta meio agressiva do ponto de vista do que o contador tem que saber disso, mas tem empresas que, para a estratégia de negócio, ser do Simples Nacional fecha portas em vez de abrir. E aí o melhor é ser do lucro presumido, porque quem serão os clientes desse novo empreendimento obrigatoriamente precisa ser alguém do lucro presumido, porque tem aproveitamentos de encargo no momento da escrituração contábil dele, no momento de apurar o imposto dele. Então, naquele momento, o ideal talvez não é ser Simples Nacional e ser lucro presumido. Temos um caso de um cliente nosso, bem recente, que traz bem essa visão se é melhor ser Simples Nacional ou lucro presumido. Ele faz aí importação de mercadoria. E quando ele importa, ele tem... quando ele nacionaliza esse produto, o ICMS entra para ele, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, a 4%. Então, em tese, ele manter no Simples Nacional é mais vantajoso, porque ele não tem pouco a aproveitar dessa alíquota de ICMS, porém, ele vai vender dentro do Simples Nacional com uma alíquota do anexo 2, que é de comércio, muito pequena. Quer dizer, comércio e indústria, porque quem importa é considerado indústria dentro da faixa do Simples Nacional. Então, a alíquota dele é pequena. Porém, essa pessoa ela vende para o Brasil inteiro. E como a legislação estadual depende da região e o estado ele tributa de acordo com as regras dele, quando ele começa a vender para outros estados, ele perde competitividade. E aí, como ele já passou da faixa dos 3.600.000 de faturamento, ele já está naquele regime de 4.800, onde parte é considerado Simples Nacional, parte é considerado RPA, que é regime periódico de apuração, ele paga muito mais caro do imposto. E a gente mostrou para ele, através de cálculos, que o ideal, mais vantajoso para o negócio dele, é ser lucro presumido, mesmo que ele tenha folha, dado que a folha dele é muito pequena. Então, se ele tivesse uma folha muito grande, o ideal seria manter no Simples Nacional, mas nesse caso específico, ele tem uma folha média, mas não compensa entre o custo de folha com o custo da importação que ele faz e a venda em todos os estados. O que ele paga de guia em todos os estados fica muito mais caro. Ele sozinho como empreendedor, muito provável, dado que ele olha uma série de questões, não teria condição de visualizar isso no seu dia a dia. Por quê? Está na operação, ele vende, ele importa, emite a nota, manda, e ele recebe só no final do mês aquela guia para pagar. Então, quando ele tem, claro, um contador dentro de um parceiro mesmo de negócio, que olha para a empresa dele no sentido de fazer ele alavancar o resultado, ele conseguiu enxergar isso.
dado que o trabalho que a gente desenvolve, por exemplo, e é o trabalho que todo empreendedor deveria procurar com seus contadores, é um trabalho consultivo, um trabalho parceiro, é sentar e falar, olha, você tem esse tipo de operação e essa sua operação te gera isso aqui de encargos tributários. Vamos pensar qual que é a melhor proposta, qual que é a melhor, o que é mais viável no desenvolvimento do seu negócio. Tá? Então, do ponto de vista tributário, a gente sempre diz que depende para quem você vende, para onde você vende, como você comercializa, da onde vem essa comercialização e quais são os custos que estão envolvidos na operação. E aí sim a gente decide a melhor forma de tributação. Nós pegamos também um caso muito recente, que foi de uma assessoria de comunicação, uma assessoria de mídia, em que ela estava no Simples Nacional, porém ela emitia a nota fiscal com valor cheio, sendo que parte da receita dela estava atrelado à aquisição de mídia, ou seja, ao custo do produto. Logo, ele pagava um imposto sobre a nota cheia, mas parte daquela nota, ou seja, quase que 60% da nota era custos de mídia. Ele pagava para o Google, para o Twitter, Facebook, para fazer publicidade. E aí, estudando o negócio dele, entendendo efetivamente como ele operava dentro da organização, chegamos à conclusão que ele não deveria emitir como consultoria em marketing, porque ele não estava dando consultoria, ele estava assim fazendo a operação. Então, a gente fez uma alteração estatutária do contrato social da empresa, reenquadramos ele no regime tributário, mudamos o tipo de atividade. Ele sentou com os clientes dele perceberam que fazia todo sentido essa alteração e hoje ele tem uma carga tributária muito menor, e mesmo assim foi melhor ir para o lucro presumido do que ficar no Simples Nacional. Por quê? Porque ele tem bastante... as pessoas que trabalham com ele, a maioria são terceiros. Então, ficar no Simples Nacional seria vantagem se todo mundo fosse funcionário, como a metodologia de trabalho dele é através de job, e aí tem terceirização de mão de obra, fazendo todas essas contas, o melhor seria ser lucro presumido. E isso ampliou a competitividade dele, porque quem contrata gosta, porque consegue também aproveitar créditos de PIS e COFINS na base do contratante. Então, assim, são pontos que o empreendedor no dia a dia não consegue avaliar, porque são termos muito técnicos, não faz parte da diária, não tem a ver com o resultado prático do negócio, mas tem a ver com o resultado efetivo do ponto de vista do lucro, né? E como que você apura o lucro efetivamente da sua empresa. Então, a gente sempre traz que ter essa reunião com o contador, estar próximo dele, vivenciar com ele, contar o seu projeto, ajuda a tomadas de decisões que são decisões estratégicas, que aí sim o contador tem condição de apoiar e assessorar o empreendedor dentro desse processo. Tá? De forma geral, quando a gente fala da gestão contábil, o que o empreendedor tem que se atentar? Primeiro, a regularidade. Eu estou registrado em todos os órgãos? A atividade que eu executo realmente é que está no meu contrato social? Está descrita que eu posso prestar esse tipo de serviço? Esse tipo de serviço, qual que é a carga tributária que ele incide? Dentro da minha operação, eu vou ter funcionário? Que tipo de atividade que esse funcionário vai ter? Qual será o vínculo dele efetivamente comigo? E como que eu vou me respaldar legalmente para que eu não tenha nenhum problema trabalhista ou operacional na minha ação. Um outro ponto que o empreendedor precisa se atentar para ter sucesso no seu negócio, do ponto de vista contábil, eu estou comunicando bem as minhas informações para o meu contador, eu tenho misturado as minhas despesas pessoais com as da empresa. O que eu compro para a empresa? Do meu bolso, eu tiro nota ou eu informo para o meu contador para eu conhecer efetivamente o meu custo. Hoje a gente vê muito empreendedor sempre dizendo, olha, eu não tenho dinheiro, a minha empresa não dá lucro. E aí, quando a gente começa a mexer na operação da empresa, contabilizar efetivamente, olhar o extrato bancário dele, analisar a movimentação, percebe-se que sim, ele tem lucro. A única coisa é que ele não tem uma boa gestão de caixa. E fazer a boa gestão de caixa, ele conhecer quanto tempo ele demora para receber um serviço prestado e quais os custos que ele tiveram antes, que ele antecipou para aquilo acontecer. Nós tivemos um cliente que aí é na área de serviço, ele nunca tinha dinheiro, ele vivia com empréstimo, ele
ele fala, vou falir, eu tô pagando incêndio, eu pego o dinheiro e no banco eu recebo, não tenho dinheiro, meu negócio vai falir, eu não tenho condição. E aí ele foi bastante resistente de entregar a documentação, que também é uma coisa que todo empreendedor tem medo de mostrar para o contador. A gente também diz que o contador é igual o advogado, mas o advogado do bem do empreendedor, porque ele está lá para cuidar, para que o dinheiro dele dê retorno. Mas mais para cuidar que o dinheiro dê retorno, é para antecipar alguns problemas. O advogado, quando ele vem para resolver o problema que já aconteceu. Então, assim, é um ótimo profissional, é necessário também para o empreendedor, mas geralmente quando o advogado entra em cena, dependendo do porte da empresa, ele entra para resolver um problema que já ocorreu, já está instalado, eu já estou com dívida, então preciso negociar, eu estou com problema trabalhista, então eu já tenho que ver, ir para a justiça, enfim. E o contador não, ele vem antes, ele vem assim, olha, vamos tentar se cercar de todas as possíveis condições para que a gente não tenha problema dentro do negócio. E muitas vezes o empreendedor tem dificuldade ou insegurança ou medo de entregar para o contador as informações financeiras da sua empresa. Mas voltando nesse caso desse cliente, ele tinha débitos, tinha bastante dificuldade de liberar a documentação para a gente, porque ele falava o que a gente queria ver, até que um belo dia ele resolveu confiar, entregou toda a documentação, e a gente começou a elencar item a item do que ele tinha de movimentação na empresa. E dentro desse processo de movimentação, é claro que o dinheiro é do empreendedor, é de vocês, né, empresários, e vocês podem gastar da maneira que vocês quiserem. Ninguém vai... o contador não vai falar, você não pode gastar com isso. Porém, ao olhar as despesas dele, tinha lá, por exemplo, pagamento da escola, jantar fora, viagem de férias, compra de gás, manutenção do carro, paguei o pedreiro. E aí você pensa, mas esse pedreiro aqui é alguma reforma na empresa? Não, porque teve um problema na minha casa e eu tive que contratar o pedreiro. Pois bem, se a gente olhar todas essas despesas que não são despesas da empresa, sim, a empresa dele tinha lucro. Ele tirava o lucro, ele não sentia tirando no bolso, porque ele ia tirando tão picado conforme as despesas dele iam acontecendo, que ele não sentia, no final do mês, um valor entrando na conta dele. Então a gente conseguiu mostrar primeiro ali que ele tinha lucro, né? Então falou, você tem lucro, você não sente porque você já gastou ele e você não pegou ele na mão. Um outro ponto que a gente conseguiu perceber, analisando o processo, e olha lá, era uma empresa de serviços, hein? Que ele demorava para receber do cliente dele 45 dias. Então assim, ele prestava o serviço, depois de mais 15 dias que ele recebia o valor do serviço prestado. Porém, todo o custo dele daquele mês vencia no dia 5, no dia 6. O que acontecia? Dia 5, dia 6, ele não tinha dinheiro, porque ele só ia receber no dia 15. Se ele não tinha dinheiro, aonde ele buscava o dinheiro? No mercado. E o mercado cobra multas e juros. Os juros era maior daquilo que ele tinha de lucratividade. Logo, quando chegava no dia 15, que caiu o dinheiro, ele já tinha comido o dinheiro do banco e ele não tinha dinheiro. No outro mês ele pegava empréstimo de novo e isso ia sucedendo como uma bola de neve. A gente fez um trabalho muito grande com esse cliente, foi um trabalho muito legal, porque ele permitiu, né? Acho que o contador só consegue dar suporte também para o empreendedor quando há essa abertura de ouvir, de estar junto, de talvez seguir as dicas ou a sugestão. De organizar o fluxo dele de caixa, de organizar os financiamentos dele, os empréstimos dele, a data que ele ia tirar dinheiro. Foi difícil, né? Falar para ele assim, fala para sua esposa que você não vai mais tirar dinheiro da empresa, que você tem o dia do seu pagamento, o dia do seu prolabore. Mas a gente teve aí uns 6 meses de trabalho, bastante incisivo com ele. Depois desses 6 meses ele começou a perceber, através de uma análise de fluxo de caixa, através do relatório que a própria contabilidade mandava para ele, que sim, ele tinha lucro e aí ele conseguiu gerenciar esse processo. Só deu sucesso nisso, de novo, porque o empreendedor enxergou o contador como parceiro do negócio dele. Então, se qualquer um que estiver abrindo uma empresa, procure um contador que realmente vai apoiar o seu negócio, que ele vai te ajudar a gerenciar o seu negócio. Não é tomar as decisões por você, porque as decisões é o empreendedor que vai tomar. Quem entende da atividade fim, da venda, de como se dá as relações, a aquisição de produto, a contratação de pessoas, é o empreendedor. Mas do ponto de vista financeiro e do caixa, e tributário e burocrático, o contador tem muito a contribuir.
E essa contribuição que o empresário, já que não é o métier dele, e tudo bem, também não está errado não ser, né? Ele não precisa saber disso, mas conte com um contador efetivamente, tá? Então a gente trouxe aí que ele precisa saber qual o tipo de abertura da empresa, né? Então se vai ser uma empresa individual, se vai ser uma sociedade. Aí definindo se é sociedade ou individual, sendo individual, se ele vai ser uma empresa limitada, que é uma EIRELI, pagando 100 vezes o valor de um salário mínimo como capital social, dando essa entrada. Depois, decidindo isso, qual tipo de empresa que ele vai ser? Vai ser uma ME ou uma EPP? E a gente indica muito que seja uma EPP, porque a gente evita custo. Depois disso, qual o regime tributário que a minha empresa vai ser? Lucro real, simples nacional, lucro presumido. E aí eu tenho que pensar que tipo de atividade eu vou fazer, e aí para quem eu vou vender, o que eu vou comercializar, quem será o meu público, e aí, em cima dessas contas, vou ter funcionário ou não vou ter funcionário, vou ter muito investimento inicial ou não vou ter investimento inicial. Decidido isso, vou para o processo de abertura da empresa, abro a empresa efetivamente, se atento no processo de abrir a empresa, principalmente se é em sociedade, de fazer o contrato que prevê algumas coisas, do tipo quem assina, quem é o administrador, como vai se dar a distribuição de lucro, se vai ter distribuição de lucro só no final do exercício ou periódico. A gente também sempre indica que tenha distribuição de lucros de formas periódicas, porque isso dá um pouco mais de flexibilidade para o empreendedor. Decidido isso, como que vou fazer a gestão do meu caixa, efetivamente, quando que eu recebo, quando que são os meus custos, e aí olhar para isso, analisar esses números de forma muito simplista, mas super necessário. Eu presto o serviço, eu vou receber quando do meu cliente e quando que eu vou pagar as minhas contas e ver se tem um descasamento de caixa dentro desse processo. Também feito isso, vou contratar gente, qual tipo de relação que eu vou ter com esse profissional, é um PJ, é CLT, vai ser período integral, vai ser meio período, que tipo de experiência que ele vai ter e fazer o contrato dessa prestação de serviço para ficar bem acordado o que cabe cada um, para evitar contratempo. E aí depois de tudo isso, você vai falar assim, bom, legal, Regina, consegui tudo isso, então na verdade o contador é o meu consultor. Sim, o contador é o seu consultor. A grande maioria das pessoas olha o contador como o cara que apresenta a guia, né? Que dá a DARF, que dá o imposto para pagar, só me manda problemas, só me manda conta. Ele tem essa parte que é uma parte burocrática, ele tem que mandar, e aí não tem muito jeito, porque a gente tem aí algumas regras a ser cumpridas. Mas mais do que tudo isso, ele é o cara que vai lá te ajudar a, do ponto de vista financeiro, dar uma vida para o seu negócio e te ajudar a tomar as melhores decisões. Tem um relatório que 90% das empresas, de pequenas e médias empresas, tá, não olha quando o contador manda, que é um documento assim, bem simplesinho, chamado DRE, que é Demonstração do Resultado do Exercício. Esse documento, se o empreendedor parar para ler ele vai descobrir que ele é a planilhinha de Excel que ele faz mês a mês para controlar as despesas da sua empresa. Lá está exatamente o que aconteceu na empresa. Então, o que eu digo para os meus clientes, né? E quero compartilhar aí com vocês, e espero que seja útil aí na decisão, né, como que vocês vão gerenciar a empresa de vocês, é que o serviço do contador é simplesmente contar a história da sua empresa através dos números. Então, através dos números que você disponibiliza, que são os extratos bancários, empréstimo, financiamento, faturamento, enfim, ele consegue te contar a história da sua empresa. Quanto você faturou no período, quanto você gastou de imposto, aonde você colocou o dinheiro que você recebeu durante aquele período e quanto efetivamente sobrou. Se você olhar esse documento, que é o documento mais simples, tem outros lá, um monte de relatórios que são obrigatórios ter, você vai conseguir ter um raio-x da sua empresa e a partir dela você conseguir projetar o futuro, tá? Então eu indico que todo empresário olhe esse documento. E se porventura algum contador da empresa de vocês não entrega ele, porque talvez você falou para ele que não queria, porque achava que não é necessário, converse com ele porque é necessário. E só para meio que encerrar aqui a conversa,
Um ponto que eu acho que é importante trazer para todo mundo é uma premissa que a maioria dos pequenos empreendedores dizem que eu não preciso ter contabilidade, a minha empresa é do Simples Nacional. E aí, eu não preciso ter contabilidade, eu sou do Simples Nacional, eu só pago a DAS, então tá tudo certo, eu cumpri minha obrigação com o governo, então eu não preciso. Se a gente olhar o Código Civil, a contabilidade é obrigatória para toda e qualquer empresa, até a menor, né? E a menor vai ser, nesse caso, a MEI. A única que está isenta de contabilidade, isso porque a legislação da MEI foi contra o Código Civil, mas enfim, lá está escrito que não é obrigatório, é ela. Não é MEI, qualquer tipo de organização é obrigatório por lei ter contabilidade. E ter contabilidade não é entregar a guia do imposto, cumprir as formalidades ou as entregas das obrigações acessórias. É realmente ter o balanço, o DRE, nota explicativa, toda aquela documentação que aos olhos, né, para quem não é da área, pode parecer um monte de informação desconectada. Mas se você, como empreendedor, olhar 1 minuto para o DRE, principalmente o DRE, ou para o balanço da sua empresa, você vai entender exatamente onde está o seu dinheiro. Você vai entender exatamente com o que você está gastando e aonde é que você está errando do ponto de vista de gestão. Então, minha sugestão e minha dica é: olhe para o balanço da sua empresa, olhe para o DRE da sua empresa, porque vocês vão ter sucesso aí dentro da operação. Eu acho que é isso, espero poder ter contribuído com as informações, com alguma dica. Leiam sobre o tema, pesquisa, hoje tem internet, só a gente colocar lá para que serve o balanço, para que serve o DRE, como que eu uso no meu dia a dia, e o empreendedor terá muito sucesso aí. É isso.